boa noite a todos. A última aula da Escola da Fé Católica foi a respeito do feminismo, mas, devido a alguns pedidos, nós resolvemos gravá-la novamente, seguida, sem perguntas, sem comentários, para que a aula ficasse reduzida e nós conseguíssemos então compartilhar esse conhecimento com vocês. Como vocês bem sabem, nós realizamos a Escola da Fé Católica, então o nosso intuito é levar informações a respeito do movimento feminista dentro da perspectiva do catolicismo, que é a verdade, entendendo que é um movimento radical por si só, que não existe vertentes breves a respeito do feminismo, porque os seus princípios são muito claros, né? E nós vemos em toda a sua história a necessidade da destruição das famílias e dos ideais, das morais, né, católicas. Por isso que nós vamos começar hoje falando um pouco da história do feminismo, sempre fazendo um paralelo com a nossa atualidade. Por que esse paralelo é importante? Porque, como já dizia Aristóteles, um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande no fim. E é isso que aconteceu. No começo, nós vamos estudar o protofeminismo, depois nós vamos ir para a primeira onda, segunda onda, terceira onda, e como nós podemos ver os reflexos de todos esses ideais nos dias de hoje, né? Com todas as suas influências midiáticas, por meio de músicas, filmes, entendendo então toda essa história. E o que acontece? Nós percebemos também que a nossa consciência ela foi deturpada por conta dos ideais manifestos por esse movimento. Como assim a nossa consciência foi deturpada? A partir do movimento feminista, nós entendemos que não necessariamente existe um homem e uma mulher. O que pra gente, biologicamente falando, é óbvio que existe diferença entre os sexos. Sabemos também que as crianças, antes mesmo do seu 1 ano de idade, já manifestam preferências sobre brinquedos masculinos, brinquedos femininos, cores. Então isso não é uma construção social, né? Mas nós temos que entender, como 2 mais 2 é 4, que o sexo existe, o feminino existe, o masculino existe e há diferença entre ambos. E essa diferença é o que traz para ambos, homem e mulher, as suas individualidades, as suas idiosincrasias, aquilo que existe de mais íntimo e valioso no coração de ambos, seja na sua vocação religiosa, seja na sua vocação familiar, mas as diferenças são necessárias e elas existem. Bom, uma frase que define bem o início do movimento feminista e depois toda a sua conquista é que nós, enquanto mulheres, nós ganhamos o mundo como a nossa casa e perdemos a nossa casa como o nosso lar, né? Então, todo esse ideal de sair, de buscar fora tudo aquilo que nós poderíamos encontrar dentro, veio do feminismo. E por que isso não é tão bom? Porque nós abrimos mão de coisas que são muito mais valiosas do que satisfações, por exemplo, a um chefe, né? Eu costumo brincar que quem decide quantos filhos eu vou ter é a empresa que eu trabalho e não a minha relação com o meu esposo. E isso é a realidade de muitas famílias. E essa coisa de terceirizar os cuidados da casa, terceirizar os cuidados dos filhos, não é algo novo. Rousseau já dizia que entregar os filhos aos cuidados do Estado é uma condução para a autonomia de vida. E aí nós abrimos mão de muita coisa, porque quem são os maiores exemplos? Os maiores exemplos dos filhos são os pais. Quando eles saem de casa e são terceirizados pela educação estatal, né, é onde o problema começa a acontecer. E a vocação familiar e espiritual, né, elas são, assim, deixadas de lado para a vivência de um exercício profissional. Esse exercício profissional vem, então, em primeiro lugar. Nós podemos, então, dizer que os inspiradores do movimento feminista foi Marx, com todos os seus ideais. Alguns instrumentos psicossociológicos nós vamos ver com Reich, com Freud, e também as mudanças de linguagem, que isso não está distante da gente.
Hoje, a questão do todos ou todas já é trocado por todes, né? Então, nós vemos pessoas renomadas, pessoas com títulos, né? Porque não necessariamente uma pessoa com ideias erradas é uma pessoa ignorante, né? Essas pessoas pensam e pensam muito. E há, então, essa busca pelas mudanças de linguagem, né? O que não vemos como algo positivo. E, por fim, nós vamos tratar também do Dr. John Money, que foi um psicólogo que atuou fortemente na ideologia de gênero, né? E que trabalhou muito inspirado nas ideias da Simone de Beauvoir, que também falava que, e da Judith Butler, né, que também falava que não existe, então, homem e mulher. O slogan do feminismo, ele é muito atrativo, porque ele tem o objetivo de construir um mundo melhor, sem preconceitos, sem desigualdades e injustiças. Mas nós vemos que isso faz com que a ordem presente seja quebrada. A hierarquia presente, ela se quebra. Por que isso acontece? Porque há desconstrução de coisas pequenas. Por exemplo, os vocábulos todes, né? Que nós sabemos que é óbvio que não existe na língua portuguesa. E, além disso, essa ordem presente ela é quebrada quando também? Quando a Judith Butler, ela diz que não há identidade por trás das expressões de gênero. Então, quando ela assume que isso é sumamente construído pela sociedade. Não só ela dizia isso, como também a Kate Millett, que diz que nós devemos buscar as modificações dos comportamentos. Comportamentos que eram antes moralmente aceitáveis, agora se tornam comportamentos hipersexualizados. E aí é onde eu gostaria de fazer um comentário breve a respeito das manifestações, né? Em que não há necessariamente a busca por uma apreciação da cultura, de uma música mais erudita, mas sim funks depreciativos, em que colocam de fato a mulher em locais que não são favoráveis. Né? Então, essa busca pelas modificações de comportamentos sexuais, elas são motivadas hoje pela mídia. Né? A gente vê as novelas mesmo, o adultério ele é banalizado, né? A prostituição então muito mais. Então, esses movimentos, como o marxismo, também a Revolução Francesa, a Grande Depressão, o movimento hippie, contribuíram muito para impulsionar as ideias feministas. E aí a gente vai começar, então, a pensar um pouquinho sobre essa primeira frase. Muitos pensam que esse movimento ele tem o seu pontapé por meio do sufrágio, né, por meio das sufragistas. E nós entendemos que isso não é uma realidade. Por que isso não é uma realidade? Então, o protofeminismo. Proto significa o que vem antes. E aí, o que nós podemos dizer, então, desse protofeminismo? Lá em 1405, havia uma autora chamada Christiane Pizan. E ela já dizia naquela época que nós deveríamos, então, nos rebelar de algumas formas. A Igreja Católica, até o momento, ela imperava. Só que ela foi tão audaciosa que, para refutar os pensamentos de Santo Agostinho na obra em que ele instituiu como Cidade de Deus, ela escreveu o livro Cidade das Mulheres. Ela foi uma autora que falava bastante sobre a liberdade da mulher e quem se inspirou em todas as ideias dela, né, já dizia que a educação, o matrimônio, eles deviam ser coisas assim que não atrairiam as mulheres, né? Mas tudo isso eram instituições opressoras. Então, a gente percebe que nessa época já, nesse século XVIII, haviam já pessoas, né, dizendo que a nossa mente ela não tem sexo, né? Então, não existe essa questão do homem e da mulher. Mas essas autoras, elas findaram seus pensamentos, escreveram e lá para 1792 veio a Mary Wollstonecraft. Essa autora, ela foi muito motivada pela Revolução Francesa e também pela Revolução Americana. E ela se dizia inimiga declarada do monarquismo.
Então, ela contribui muito para que aqueles pensamentos fossem desconstruídos. No Brasil, ela impulsionou uma mulher chamada Nísia Floresta. Ela praticamente disseminou seus pensamentos em 1832 e elas pregavam muito sobre essa questão de igualdade de direitos, sobre essa contestação moral, essa contestação religiosa. A Mary, ela assume um papel, então, de querer igualdade, né? De querer essa liberdade, mas lembrando que nós estamos aí no período de 1700, 1800. E o que acontece? Essas mulheres, elas falavam, mas elas ainda não deixavam de exercer uma atividade doméstica mais feminina, de cuidar então dos filhos, de ter relacionamentos. Muito embora Mary era casada com um anarquista chamado William Godin. Então, ela ainda defendia a família, né? Ela ainda apoiava algumas morais, né, da época, como a modéstia, né? Ainda não havia essa deturpação da consciência tão forte como nós vemos hoje. E aí, dentro dessa perspectiva, ela se queixa muito da falta de autonomia da mulher e da cidadã. E é aqui que eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre uma coisa. Nós estamos falando de um período de 1792, 1832, né? Ela dizia que a mulher, ela precisava ter mais autonomia, que elas eram inferiores intelectualmente e que em casa elas tinham que ter beleza, mas nada além disso, né? Ela queria mais, ela queria pensar. Eu queria fazer um paralelo com a Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, ela nasceu em 1412, né? E dentro desse período de 1400, antes mesmo do que nós estamos conversando agora, ela liderou um exército. Então, a gente tem que pensar que uma realidade que essa mulher vivia para ter esses ideais não era a mesma realidade que a Santa Joana d'Arc. Então, quem conquistava os direitos mínimos de ter autonomia, de conseguir se catequizar, de ir além, né? Muitas vezes não foi as feministas dessa época, não foi, mas foi a disposição de servir, a generosidade e a confiança na igreja, né? De aderir aos seus ensinamentos e exercer com excelência as suas vocações. Né? Não é pensar que nós somos apenas um rostinho bonito, o que é muito bom, porque nós temos que agradar aqueles que moram conosco, ser generosos nesse sentido. Mas assim, dá para ser intelectualmente melhores, ter mais autonomias também fora desse movimento. E isso aconteceu fora desse movimento. Então, assim, nós temos que fazer um paralelo para hoje também. Ela tinha as morais, né, ainda certas, defendiam as famílias, mas se queixava dessa falta de autonomia. Fazendo um paralelo com uma autora mais recente, que é a Simone de Beauvoir, por exemplo, ela vai comparar essas mulheres casadas do século XVI com alguns escravos, e até mesmo dizer que é uma instituição estritamente opressora. Então, olha que ponto, olha que distância está um pensamento da outra. Isso é muito sério. Então, elas afirmam, né, que o trabalho doméstico ele não tem valor e que a gente deve se afastar compulsoriamente, né, disso para exercer um papel social. A Simone de Beauvoir, ela também escreve a seguinte frase: um parasita a sugar a vida do outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem que ser alterada, de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Aí a gente pensa, os santos, eles não nasceram de chocadeira, eles vieram de famílias santas, né? E essas famílias, elas possuíam ordem e hierarquia, e eu tenho certeza que as mães desses santos, elas não eram parasitas dentro de casa. Bom, a Mary, ela tinha uma solução, então, para esse problema da mulher que não tem autonomia, que precisa ser intelectualmente mais favorecida. Qual era essa solução? A educação pública. Então, nós já começamos a ver aí
que há a terceirização da criação dos filhos nesse sentido. O que eu acho muito válido citar é que há um livro chamado O Outro Lado do Feminismo, que nós vamos falar dele mais para o final. E que eu lembro de uma história, né, daquele livro, que conta que uma mulher, ela estava na sua 5ª gestação e ela foi ao médico porque ela estava com dores nas costas. E o médico perguntou: quantos filhos a senhora tem? E ela disse: tenho este que está comigo, né, na barriga, estava gestante, e mais os 4 que estão em casa. E ele a repreendeu pensando que ela mandaria os filhos para as escolas. E ela ficou ofendida por ele pensar que ela os mandaria. Então ela disse que ela era responsável pela educação dos filhos dela, dentro de uma época em que era muito exercida a educação dentro do seio familiar. Então isso é muito bonito de ver. A partir do momento em que essa escolarização universal acontece, falando agora do pensamento da Mary, nós vemos que há uma reengenharia social, né? E aí, fazendo um paralelo com o que nós temos hoje, as creches elas funcionam de maneira deliberada. Então não há um critério se você precisa realmente deixar, né, a criança na creche ou não, mas é uma regra que antes então dos 4, 6 anos, essa criança ela participe desse processo de escolarização. E isso é a institucionalização precoce, né? Gerando problemas sérios para o desenvolvimento da criança, porque ela é retirada, então, desse seio familiar precocemente. Lembrando que eu não estou falando aqui de um curto período de tempo, eu estou falando quando esse tempo ele se estende para, como por exemplo, o dia todo, né? Dentro desses ambientes. E assim, ver uma criança de 0 a 3 anos, né, tendo saúde mental numa creche é muito sério. A gente percebe o reflexo disso. Então, o que é prejudicial? A quantidade de horas, né? E a universalização disso. Porque é muito comum a gente ver hoje, a partir de uma certa idade, já as pessoas cobrando que essa criança caminhe, então, para a escola. Sendo que ela precisa, sim, mais da educação familiar, né? Enfim, a Mary, então, dizia que a solução para isso era a educação pública e há, então, a supervalorização das políticas públicas, né? Outro paralelo com o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos as pessoas falando de muitas políticas públicas. Precisamos de políticas públicas para isso, políticas públicas para aquilo. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque, por exemplo, em 2006, a Hillary Clinton foi uma das mulheres que dizia que a tarefa de uma aldeia é educar uma criança, né? Então já se perde totalmente o protagonismo da família aí. E eu até anotei aqui para citar para vocês uma comunidade chamada Kibbutz. Eles fizeram essa experiência, né? Então quem criava as crianças era a aldeia. Né, as crianças, logo que nasciam, já iam para um outro ambiente, dormiam longe dos pais, ninguém tinha obrigação de fazer comida, por exemplo, em casa, porque aquela comunidade, ela mesma fazia toda a refeição de maneira coletiva, e essa comunidade que eu citei, eles não vingaram, eles não foram para frente. Por quê? Porque há uma necessidade de cuidado, né? É natural que uma mãe queira participar ativamente da vida do filho e não entregá-lo de maneira deliberada para as outras pessoas, né? Então, esse pensamento da Hillary Clinton, ele não é tão novo, né? De que a tarefa da aldeia é educar uma criança. Não, a tarefa é de quem teve criança, é da própria família. E assim, também a gente vê que no governo do Barack Obama não foi muito diferente. Ele ia destinar 1 bilhão, né, para a educação infantil, no final das contas acabou destinando mais de 2 bilhões. Né? Então, como que a gente poderia ver isso? Como, novamente, a busca pela institucionalização dessas crianças. Enfim, e aí, desde esse século XVIII, então, com o pensamento da Mary, a educação pública ela vem com essa tarefa, né, de buscar esse ideal revolucionário. Lembrando que a revolução ela precisa da educação para alcançar os seus objetivos, né? Então, muitos dos pensamentos acontecem por meio desse, entre aspas, pensamento de que a educação solucionaria aquele problema. Mas a gente também tem que lembrar que isso é no século XVIII. Os espartanos
Por exemplo, os espartanos, eles não tinham essa questão de busca pela igualdade, educação pública. A educação dos meninos e das meninas eram totalmente diferentes. Até porque os meninos eram submetidos a castigos físicos, a privação de sono, a privação de alimento, o que não era exigido da pessoa, da mulher. Então, mais uma vez, a gente tem que se perguntar, sempre foi, a mulher foi oprimida? Não, havia esse cuidado de não exigir dela. Por quê? Porque havia um zelo por quem deveria ter outros cuidados, outros afazeres, e os homens se preparavam para a batalha. Bom, então esse universo da educação ele já vinha tomando conta do pensamento das pessoas e em 1848 acontece essa inserção das mulheres nesse universo masculino. E aí, o que acontece? Por que houve esse reviravolta? Porque muitos dos direitos conquistados pelas mulheres, eles se perderam quando Napoleão Bonaparte veio ao poder. Esses direitos, entre aspas, né? E aí elas se revoltaram e trouxeram para a pauta do discurso delas a necessidade de uma participação política mais efetiva, né? E essa participação política mais efetiva era o quê? O pedido do voto. Então aí nós podemos sim citar que as sufragistas entraram dentro do cenário do feminismo. E assim, além do voto, eles queriam também a educação igualitária, né? Elas queriam trabalhar fora do lar, ter obrigações civis e havia-se muito nessa época uma lei em que o homem ele tinha que sustentar a sua mulher. Não só sustentar a sua esposa, como também a sua mãe, caso na ausência do pai, né? Caso o pai viesse a falecer. E o que eu queria chamar a atenção aqui? Toda essa necessidade de sair, ela veio por esse pensamento revolucionário, uma vez que as pessoas que votavam não eram todos da sociedade, mas pessoas que tinham um compromisso público, um compromisso político. Então, as pessoas tinham que ser júris, os homens tinham que ser júris, né? Ou, então, se alistarem, né? E eles tinham que ter ciência de quem ia estar no poder. Por quê? Porque o movimento da política, os rumos que tomariam, deveriam pensar, pode ter uma guerra, não pode ter uma guerra? Eles que enfrentariam essas batalhas. Por isso que eles votavam, né? E quando as mulheres saem para pedir essa igualdade, esse direito de voto, elas começam então a indagar que, além disso, elas queriam ter o direito das propriedades, das heranças, que não era comum que elas tinham. E por que não era comum? Porque éramos inferiores? Não, porque como eu disse, na ausência do pai, quem cuidava da mãe, da esposa, dos filhos, era o marido, né? Mesmo as penas, quando a mulher cometia algum crime, quem pagava pela mulher era o marido. Quando tinha alguma situação de desentendimento, quando deveria-se acontecer um divórcio, que eu não vejo como uma conquista e nem como algo que foi bom, porque nós sabemos que o divórcio é você acabar com um casamento que está com problemas, né? E a gente não deve iniciar um relacionamento problemático, né? Mas nós devemos lembrar que nós devemos ingressar no relacionamento para ser felizes, né? E para quem é católico, claramente ser feliz é saber carregar as cruzes do dia a dia, né? Então, não foi também uma conquista, né? Muito grande. Então, como esse homem, esse menino, ele cuidava, a ele era designado essa herança. E aí eu separei um trechinho aqui do livro, que depois eu vou falar para vocês qual livro que é, para a gente entender um pouquinho do que eu estou dizendo, né? Hoje, quando falamos sobre o poder, nos referimos a dinheiro e prestígio. Faz sentido, já que esse tipo de poder reflete os valores modernos. No passado, quando casamento e família faziam parte do primeiro plano, as mulheres eram exaltadas dentro do círculo familiar. Os maridos acatavam as esposas em praticamente todos os assuntos domésticos, incluindo a criação dos filhos. As mulheres eram respeitadas por suas sensibilidades essenciais. Por que eu citei isso? Porque percebe-se que mesmo as famílias mais humildes daquela época, em que a mulher era necessário, né, que ela trabalhasse,
quando ela ingressava então em um relacionamento, partia-se dela querer trabalhar menos para poder também ter os seus cuidados domésticos, ter essa autoridade dentro do seu lar, né? Esse domínio sobre os afazeres da casa. Isso daí, então com isso daí nós podemos entender que de antemão as mulheres já executavam trabalhos, já, né? Tanto é que quando aconteceu a guerra, a Primeira Guerra, que muitos homens morreram, elas tiveram que assumir locais dos homens dentro das fábricas. Então, essa também não é uma conquista das feministas, né? Isso não é, mas foi um acontecimento um acontecimento assim social, que infelizmente teve que tirá-las do seu seio familiar, né? E ir para as fábricas. E aí elas levavam os filhos, as condições não eram das melhores, né? Então a gente tem que sempre lembrar que essa lei que garantia ao homem o sustento do lar, ela existia, que as mulheres elas eram ouvidas, e mesmo aquelas que vinham de famílias mais humildes, que era sim necessário um trabalho mais laboral, elas eram tão valorizadas quanto. Problemas existem e sempre existiram. A gente não está aqui para dizer que a dignidade da mulher, quando ela é maltratada, quando ela tem que passar por isso, porque sim, mas nós estamos em 2021. Esses problemas ainda acontecem. Então, nós vemos que o feminismo ele não foi a solução para isso, né? Mas os ideais da Igreja Católica, eles sim, eles, quando executados com fidelidade, né, primeiramente a Deus, porque ao cônjuge é uma ideia muito fácil, mas primeiramente a Deus, eles trazem então para ambos do relacionamento tal dignidade em que a gente não vai buscar ferir o outro, trair o outro, mas quando nós saímos dessa moral e vamos para os ideais do mundo, nós assistimos novelas todas as noites ao invés de rezar o Santo Terço, e todas as noites nós vemos muitos adultérios cometidos dentro das novelas, né? Então, nós vemos que as ideias feministas não são as soluções para os problemas que são reais e que merecem sim ser assistidos, mas com dignidade. E algo muito importante, já que nós começamos então a já tratar da igreja, é que antes da igreja sustentar o matrimônio, né, o casamento ele era poligâmico. Então o homem podia ter várias mulheres. A partir do momento em que a igreja entra em cena, o casamento se torna monogâmico. Então a valorização e o casamento é um sacramento, o matrimônio é um sacramento, e ele deve ser exercido com plenitude para a santidade daqueles, né, que lá estão participando. Bom, isso foi para a gente falar, né, ao final que elas queriam sair, né, saíram às ruas pedindo para trabalhar fora, para ter essas autonomias, e também a questão de tomar os postos, os lugares do universo masculino, né? Algo muito importante que eu gostaria de comentar com vocês é a questão da remuneração. Como eu disse, quando aconteceu a guerra, as mulheres elas assumiram um posto que era dos homens por uma questão de necessidade, né? Porque já não havia homens para trabalhar nas fábricas. Inclusive, aí entra também outro questionamento, que era o uso das calças jeans, né? Que muitas feministas falam, vocês só usam calças porque nós, né, conquistamos esse direito. Não, as calças jeans não eram roupas valorizadas, elas eram roupas de operários, e as mulheres já usavam essas vestimentas para trabalhar de chão de fábrica, né? E não era algo que elas se orgulhavam mesmo, porque fugia de toda a beleza, né, que elas encontravam dentro das roupas mais femininas. As calças também não eram dos modelos que nós vemos hoje, né? E a partir do momento que nós ouvimos falar de mulher e trabalho, nós também nos deparamos com o seguinte argumento: as mulheres elas recebem menos, elas ganham menos executando o mesmo posto que um homem. Vale a gente lembrar que, por lei, é garantido de que uma mulher que execute o mesmo trabalho que um homem, ela receba a mesma coisa que um homem, né? Se isso acontecesse, de fato, que as mulheres recebessem menos que os homens, trabalhando no mesmo posto que os homens, então as empresas teriam muito mais contratações de mulheres. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa:
algumas responsabilidades são femininas. Então, nós devemos pensar que a carga horária, ela pode ser menor, não quer dizer que ela sempre vai ser, porque não há, às vezes, possibilidade de essa mulher reduzir a carga horária de serviço. Mas trabalhando com uma carga horária menor, né, ela não vai receber a mesma coisa que realmente um homem receberia. Lembrando que se tiver no mesmo posto, é garantido por lei que receba, né? Então, é uma conquista feminista essa? Não, não é, né? Além de uma questão de justiça, é o óbvio, né? E aí a gente tem que pensar que a gente também não deve buscar o nosso reconhecimento por merecimento, né? Por uma questão de, olha que bonito, tô vendo aqui que você trabalha, tem casa, tem filhos. Não é essa questão do merecimento, mas é a questão laboral, né? Então, eu trabalho a mesma quantidade que um homem, então eu tenho os mesmos direitos salariais do que um homem. Bom, então vamos lá. Essa ida para o mercado de trabalho, ela gerou uma mudança, uma reviravolta geral na vida das mulheres, né? Por quê? Porque o feminismo, ele teve a voz ali para falar, vamos para o mercado de trabalho. Mas as condições de trabalho, elas continuavam insalubres, né? E aí, essas mulheres, elas tiveram que assumir uma jornada, sim, tripla, quádrupla, cuidando, dando conta de tudo. Foi muito bom? Não podemos dizer, né, que foi muito bom, né? Porque aquelas que realmente precisavam trabalhar para ajudar os seus maridos e levar o sustento para casa não eram as mesmas que saíam à rua gritando para que isso acontecesse. E aí, esse movimento, ele se afunilou em 1848 com a luta pela igualdade civil por meio de reuniões públicas, campanhas de contestações, com quais premissas? Que o acesso à educação ele deveria ser mais fácil, os trabalhos eles deveriam ser iguais, né? Os direitos conjugais e patrimoniais eles deveriam acontecer e também deveria haver uma reforma na saúde e na vestimenta. E aí, a criação da Bíblia feminista nessa época, dizendo deliberadamente que o casamento então seria uma escravidão. Algo muito importante que eu gostaria de comentar com vocês é assim, questão de educação. A educação, ela claramente não era aos moldes que são hoje, salas de aula, um aluno atrás do outro, com o professor na frente. Mas as mulheres nunca foram educadas, nunca teve acesso à educação? Isso é uma mentira. Por que uma mentira? Porque antes as famílias, né, como eu disse, se preocupavam em dar essas aulas, né, dar essa educação dentro de casa por meio dos tutores, né? O que é importante a gente lembrar? As famílias mais pobres realmente elas não tinham acesso a essa educação por meio de tutores. As mais nobres sim, mas as mais pobres não. E também por que não? Porque elas precisavam da força do trabalho das crianças, né? Uma criança sem trabalhar era um prejuízo para a família. Mas qual foi a solução? Foi as feministas? Não, não foi. Carlos Magno, ele procurou investir nos mosteiros, dizendo então que todas as famílias poderiam mandar seus filhos para os mosteiros para serem educados lá. Com isso, não teria o gasto com os tutores. Isso ajudou muito a questão das famílias mais humildes que gostariam de mandar os seus filhos para a escola. Também é válido lembrar que até um tempo atrás havia alguns cursos que eram, em suma, mais femininos mesmo, como economia doméstica, entre outras coisas. E as mulheres participavam, até quando surgiram os cursos de engenharia, que predominavam mais a questão dos homens, elas poderiam participar. Então, não foi uma conquista feminista. E o voto, né? Que nós falamos do voto lá no começo, essa inserção no mundo masculino. O voto, ele também não foi uma conquista feminista. Na verdade, o voto foi uma concessão masculina. Uma das feministas, chamada Lucrécia, ela chamou seu marido para escrever a pauta do pedido do voto.
e ele escreveu, né? Então, não foi uma delas que escreveu, foi um homem. E no Brasil, isso não foi diferente. Eu gostaria de ler para vocês a fala, né, da primeira mulher que votou no Brasil. Foi em Mossoró. E ela disse assim: eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro E aí conta, né, o livro em que ela fala isso, que se chama Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis. Colocou ela nas alturas, esse livro, e até o cartório de Mossoró, onde me alistei, disse ela, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, assim, não foi uma conquista feminista, né? E o que eu gostaria de deixar claro, né? Que assim, uma das falas das feministas é a mulher ela tem que ser livre para ir até onde ela quiser, né? Ela tem que ser livre para ser o que ela quiser. Tá, legal isso. Só que isso acaba quando nós entendemos que a raiz desse feminismo, ele não vem para contribuir com todas as mulheres, né? Basta ver a Sarah Winter nas suas declarações, quando ela disse que ela queria exercer a maternidade, né? Então mudar de vida. Ela não foi representada pelo Fêmen, né? Que era o partido feminista do qual ela participava. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós achamos que nos representa, né? Por quê? Porque nós nos esquecemos das raízes desse movimento, que não é uma raiz que adere, que abarca todas as pessoas, né? Que também tem os ideais que buscam, de fato, uma dignidade da pessoa. Nós vamos entender isso quando nós chegarmos na segunda onda, onde essa dignidade ela é praticamente rasgada, né? E a mulher perde, então, toda a sua beleza por excelência, né? Em relação à modéstia e tudo mais. Entendendo que o seu corpo, ele gera vida, né? E não deve ser executado, não deve ser tido como um cemitério. Enfim, e aí a gente então vê que há uma saída dessas mulheres das suas casas, né, para participar de um serviço público, para trabalhar de fato. E uma coisa que é importante da gente lembrar é que quando nós estamos falando de um casal carreirista, né, que vai então ter esse olhar para a carreira e tomar isso como prioridade, a relação do casal não vai ser mesmo mais a prioridade, né? E isso pode levar a pontos muito sérios, como por exemplo a perda da maturidade. E por que, né, essa perda da maturidade? Porque o homem ele já é mais infantilizado, ele já não assume aquilo que ele deveria assumir enquanto homem dentro do lar, de cuidar da sua família, de prover as necessidades básicas da casa, né? E a mulher também, né? Por quê? Porque ela se coloca numa posição em que eles são apenas pessoas que moram juntas, né? E nós sabemos, enquanto católicos, que os frutos do casamento são os filhos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o divórcio ele pode vir como algo muito atraente, né? Para problemas que não são, de fato, reais, né? Mas que nós criamos. Então, isso é um problema. E, bom, a gente vê que dentro dessas ideias tem muita questão do marxismo e do socialismo. Por quê? Em qual sentido, né? Porque Marx já dizia que a propriedade privada era um mal para a sociedade igualitária. Então, ele esperava o desaparecimento de todas as superestruturas, né? Dentre elas, a família. E Engels também dizia que a causa da desigualdade social era a família. Então, são ideais em que a destruição da família é muito bem vista. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês outra citação, que diz assim, resumidamente, afirma que os homens primitivos viviam em hordas nas quais havia total liberdade sexual e, portanto, predominava um modelo
tendencialmente matriarcal, já que se ignorava a própria procedência paterna. Em determinado momento, os machos, pela força física, exigiam fidelidade das fêmeas, tornando sua propriedade privada juntamente com os filhos. A partir de então, constituiu-se o conceito de patrimônio, ligado a pater, no qual decorreu de matrimônio, no qual mater é a propriedade do marido. Para Marx e Engels, a família é uma instituição endemicamente perversa que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Notem que Marx percebeu que seu ideal de igualdade era naturalmente inviável e a família era a demonstração disso. Por que eu li no começo que os homens primitivos, como Marx dizia, viviam, nessa liberdade, e aí a sociedade, ele tomou conta da mulher e tudo mais? Porque, na verdade, como eu disse lá no começo, se a gente pensar desse jeito, a gente abre mão de muitas coisas, né? Ninguém veio ao mundo por meio de chocadeira. Como eu já disse, nós viemos de uma família, de uma mãe e de um pai. Então, se a família for destruída, nós perdemos tudo. As vocações, os sacerdotes, porque antes do sacerdote vir, tem que vir a família, para gerá-lo, para tê-lo, os santos, enfim, tudo isso é muito perigoso. Mas esses dois autores não foram os únicos a então quererem destruir essa superestrutura, conhecida como Marx, como a família. Conhecida por Marx como a família. Uma mulher chamada Alessandra Kollontai, ela já dizia que as mulheres elas tinham que se livrar então dos maridos. Se livrar dos maridos por quê? Para depender então do Estado. Por quê? Nós deveríamos escolher a quem nós iríamos nos subordinar. Então, nós deveríamos escolher o Estado. E aí, a gente vê que essas ideologias, elas trazem soluções falsas para problemas que geravam um sofrimento real. Por exemplo, uma situação, um desconforto dentro de um casamento, O que isso geraria para essa mulher? Se ela, estando nesse desconforto, lesse isso: prefiro depender do Estado do que do meu esposo. A destruição da família, mais uma vez, é vista aí. E aí, elas são convidadas, a servir esse Estado. E mais uma vez eu leio para vocês, As feministas não desejam que as mulheres queiram ficar com os filhos, pois isso estraga o plano de mudar a sociedade. Em 1976, Simone de Beauvoir, um símbolo feminista francês, foi tão ousada a ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Não pense que essa mentalidade não exista mais. Apenas alguns anos atrás, uma professora de filosofia de estudos das mulheres da Universidade de Brandeis disse: acho um erro essas mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem essa escolha de ficar em casa. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. Então, existe mesmo essa ideia de a mulher ela tem que estar onde ela quiser? Ou ela vai ser considerada uma parasita, porque ela vai ficar em casa cuidando dos filhos, que é o maior bem, a maior herança que ela então pode deixar para um filho, que é uma boa educação, Enfim. E tudo isso aconteceu nesse período também de Revolução Soviética, em que as coisas começam a então pipocar, E aqui nós devemos ler também, que depois dessa revolução foram votadas todas as leis possíveis para libertar um indivíduo das amarras familiares: liberalização do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado. Sobretudo, mulheres e crianças escaparam do controle econômico do marido. Sobre o sistema coletivo, a família começou a se desintegrar a partir das linhas em que foi construída. O sistema patriarcal começou, por assim dizer, a fazer marcha atrás, enquanto a sociedade voltava à comunidade de trabalho democrática que as autoridades socialistas descreveram sob o nome de matriarcado. Então, é onde a gente começa a ver que esses pensamentos abortistas, esses pensamentos utilizados aí para a liberação do sexo casual, livre, começam a aparecer. Como eu disse lá no comecinho, é a deturpação da consciência, porque se nós formos parar para pensar, a gente acaba tendo a inveja do vício que muitas vezes é
fica, né, no coração do homem quando ele tende para o pecado, como, por exemplo, a prostituição. O que eu quero dizer com isso? Que preocupar-se com a dignidade da mulher é preocupar-se em retirá-la dos ambientes que deploram a imagem dela, né? Que tornam a imagem dela como algo que não é digno, que não é algo louvável, né? Isso não acontece, porque agora nós vamos ver que as autoras dessa segunda onda, elas já vão fazer uma revolução sexual, né? Então isso não acontece. Muito importante a gente citar que Barack Obama foi um dos presidentes que mais disponibilizou esforços para que a legalização do aborto acontecesse, né? E então ele financiou muitas propagandas de um estilo de vida de solteirices, né? Cheios de regalias. E assim, a gente tem que tomar cuidado porque não está distante de nós essa realidade. Esses acontecimentos dessa segunda onda, eles estavam marcados aí, datados lá para 1960. E assim, a ideia dessa segunda onda era que acontecesse realmente essa revolução sexual. Os grandes nomes dessa segunda onda, podemos dizer que são a Margaret Sanger, a Simone de Beauvoir, a Betty Friedan e a Kate Millett, né? E nós vamos começar falando um pouco da Margaret. Porque a Margaret, ela era uma mulher racista, eugenista e defendia a morte de bebês, principalmente das famílias mais pobres e das famílias negras. Então, hoje ela é citada como uma referência, mas ela focava no divórcio e no aborto. Ela foi a primeira mulher a criar uma clínica de aborto no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. Um bairro onde predominantemente há pessoas, né, de cor, e ela não estava preocupada com a dignidade dessas pessoas, mas de criar uma clínica de aborto, né? E ela baseava a sua teoria em Reich e em Freud. Por quê? Porque também contribuíram muito para a revolução sexual, para a questão da educação sexual, né, que é algo que a gente também vê hoje, e que batiam muito na questão da era vitoriana, né? E aí ela também defendia as condutas contraceptivas. Então ela dizia que o controle do nascimento é necessário para o desenvolvimento de uma raça limpa. Lembrando que ela é vista como uma representante desse movimento. E aí a gente tem que entender que naquela época não era comum que as pessoas falassem disso, né? Havia-se um cuidado na hora de falar sobre isso. E havia uma lei na Inglaterra que não permitia que nos veículos de informação, que essas pessoas tivessem voz nos veículos de informação, e ela teve que fugir. Acontece que ela tinha marido e filhos, né? O marido dela foi atrás dela em outros lugares, como na França, e quando ele chegou lá para tentar entendê-la, reatar o casamento e tudo mais, ela já tinha vários amantes. Então ela defendia abertamente que pobres não deveriam ter filhos, né? E aí eu gostaria de citar um caso, o caso da Norma, né? Que vocês podem pesquisar também, Jane Roy, mais conhecida como Norma, que abre portas, então, para o aborto. O que acontece com essa Jane, né? Ela era uma menina que tinha alguns problemas de condutas um tanto quanto sérios. E aí, aos 16 anos, ela chegou a casar e teve alguns problemas. E acabou que ela largou, né? E começou a falar que ela passou por uma situação de abuso e engravidou. A primeira criança que ela teve ficou aos cuidados da avó. Acontece que depois que ela saiu aí desse hospital e tudo mais, ela engravidou de novo. E ela deu a sua criança para adoção. E depois ela engravidou pela terceira vez. E aí, no final, né, toda vez que acontecia alguma coisa com ela, as mulheres, as feministas, elas iam em luta, né, iam buscar então essa legalização do aborto, dizendo que deveria acontecer, porque além dela ser jovem, dela não querer criança, ela tinha uma escolha de vida homoafetiva, né? Então, não caberia ela cuidar daquela criança. Mas
Essas leis elas não foram aprovadas, né, no momento em que a norma estava gestando, então ela teve que assumir, né, as 3 gestações e teve as crianças. Quando ela foi, então, para entender o que era a realidade do aborto, ela passou por um momento de choque, e aí eu queria ler para vocês as falas dela mesmo. Ela disse isso. Estava sentada nos escritórios da OR quando notei um cartaz de desenvolvimento fetal. A progressão era tão óbvia, os olhos eram tão doces, doeu muito meu coração, só de olhar para eles. Eu corri para fora e finalmente me dei conta. Norma, eu disse para mim mesma, eles estão certos. Eu trabalhei com mulheres grávidas durante anos. Eu já tinha passado por 3 gestações e partos. Eu deveria saber. No entanto, algo nesse cartaz me fez perder o fôlego. Continuei vendo a foto daquele pequeno embrião de 10 semanas e disse a mim mesma que é um bebê. E como se escamas caíssem dos meus olhos e eu de repente entendesse a verdade. Isso é um bebê. Eu me senti esmagada pela verdade dessa percepção. Eu tive que enfrentar a terrível realidade. O aborto não era sobre produtos da concepção. Não era sobre períodos perdidos. Era sobre crianças sendo mortas no ventre da mãe. Todos esses anos eu estava errada. Assinando esse depoimento, eu estava errada. Trabalhando em uma clínica de aborto, eu estava errada. Nada mais essa conversa de primeiro trimestre, segundo trimestre ou terceiro trimestre. O aborto, a qualquer momento, ele é doloroso e eu estava errada. Foi tão claro, dolorosamente claro. Essas são as palavras da Norma, que posteriormente ela disse que ela estava sendo chantageada por 2 advogadas, a dizer então que ela tinha uma opção homoafetiva e que ela queria abortar as crianças então que ela teve. E aí nós vemos que a consequência do aborto, ela não é só física, né? Porque aborto em nenhuma situação ele é seguro, né? Nem legalizado, nem feito na rede de saúde, ele pode ser seguro. Né? Até porque os profissionais da saúde eles estão ali para salvar vidas, né? E não para matar vidas. E ela assume então esse discurso e ela pede, ela fala, né, que ela estava errada e que isso foi dolorosamente claro para ela. Bom, o que a gente vê aí? Que esse discurso ainda não mudou. Uma vez que também, quando a Hillary Clinton veio à candidatura, ela foi financiada por uma das empresas conhecidas como Planned Parenthood. Essa empresa, ela financiava a Hillary com mais de 30 bilhões de dólares. Né? E aí eu também lembro vocês de um outro movimento chamado Black Lives Matter. O movimento de vidas negras importa. Será que de fato ele defende essas vidas? Será mesmo? Porque hoje nós sabemos que a maioria dos abortos, há 429 mil abortos feitos por mulheres negras. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós vamos pensar sobre isso. E aí a gente vê então um cenário todo promíscuo, cheio de responsabilidades, com essa liberação total de anticoncepcionais e tudo mais, né? A famosa frase, o meu corpo, as minhas regras. Mas, caminhando junto a isso, vem a vinda do relativismo. Passado então esse período da Margaret, que nós devemos lembrar que é uma das fundadoras, das autoras dessa segunda onda, e que mostra posicionamentos racistas, eugenistas e tudo mais, nós vamos para Kate Millett. Kate era uma pessoa declarada, conhecida como a papisa da guerra política por meio do sexo, dizendo que as famílias elas não deveriam acontecer mesmo, mas as coisas deveriam acontecer de forma casual. Bom, sobre a Kate Millett, nós devemos entender que ela pegou a ideia da Margaret, que estava ali com todos os ideais, com suas ideias de controle de natalidade e tudo mais. E outra pessoa que também é referência é a Simone de Beauvoir, que nós já falamos dela aqui. E assim, ela é uma das autoras que mais são citadas dentro dessa perspectiva aí da segunda onda do feminismo,
Há inúmeras pessoas que colocam frases filosóficas dela. Mas, pasmem, a vida dela não é um mar de rosas e é deplorável alguns discursos dela, porque ela defende a pedofilia, a zoofilia, ela possui um relacionamento com um dos autores fenomenológicos, né, existencialistas, conhecido como Sartre, Jean-Paul Sartre, e participam de um relacionamento totalmente instável, né? E nós vamos entender um pouco por que ela não é uma pessoa tão boa assim. Primeiro porque ela nos compara ao reino animal, né? E ela diz que a gente tem machos aí no mundo descartáveis. E aí eu separei aqui para vocês um outro trechinho da Simone de Beauvoir que eu gostaria de ler e usar como referência, né? Para nós católicos chega a ser um tapa na nossa cara, dizendo que a virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe se ajoelha diante do filho, reconhece livremente a sua própria inferioridade. Bom, é absurdo que ela fala a respeito da dignidade da Virgem Maria, né? Aquela que foi santa e que foi a mãe do nosso Salvador. E essa, então, começa dizendo que é a Simone de Beauvoir, que também diz que a monogamia é uma escravidão. Como eu falei, ela é casada com Jean-Paul Sartre, que dizia abertamente que a família é mesmo um monte de merda. Ambos tinham muitos amantes e defendiam a pedofilia, como eu disse, né? Relativizava muito a pedofilia. E eu queria dizer para vocês uma fala da Simone e do Sartre. Então, eles pediam reconhecimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com pessoas de sua escolha, em solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas da psiquiatria oficial. Era isso que ela pedia. Então, assim, na opinião de Beauvoir, crianças de 11 anos eram sexuais. Desde que a puberdade não aconteceria, e até hoje ainda não ocorre naquela idade para a grande maioria das crianças, é condizente nomear a defesa feita por Beauvoir como nada além de uma advocacia da pedofilia. Enfim, essa era uma das defesas dela. Por que eu digo que ela era, sim, defensora da pedofilia? Porque ela também aliciava as alunas dela. Ela era professora universitária e ela pegava essas meninas, né? A primeira delas foi a Olga, que inclusive inspirou-a a escrever o livro A Convidada. Se você não sabia disso, agora você sabe, que inspirou ela a escrever o livro A Convidada. E ela aliciava essas meninas a terem relações então com ela e posteriormente com Sartre, porque Sartre não era um homem mais bonito da Terra, né? E ele tinha essa questão de baixa autoestima, então a Simone pescava as meninas, fazia o que tinha que fazer com elas, depois entregava para o Sartre. Ela é uma das referências do feminismo. Enfim, e além disso, eles também eram muito envolvidos com a questão do nazismo. Quando eles visitaram a Inglaterra no período nazista, Sartre dizia que não via nada além de das ruas animadas e alegres, né, no período nazista. Então, assim, o foco não é, nesse ponto, a prevenção da gravidez, já virou uma promiscuidade total. E a Betty Friedan não foi diferente. A Betty Friedan, ela tinha uma insatisfação enorme em relação ao matrimônio e à maternidade. Os problemas da Betty eram muito além de se achar presa e escrava dentro de casa. Ela tinha um relacionamento extremamente instável com o seu marido. Eles se agrediam, enfim, tinha um relacionamento bem instável. E ela dizia que o problema das donas de casa é um problema sem nome, né? E que não pode ser curado como um remedinho, né? Que elas têm que fazer coisas a mais. Por quê? Porque ela tinha um esgotamento físico, um esgotamento mental. E aí ela fala que as mulheres devem ser autossuficientes, o que dá muita margem para o egoísmo. E elas têm que buscar ser dependentes do Estado. E aqui já é uma questão de
não há concordância com esse pensamento, né? Ser autossuficiente e ter essa dependência do Estado. Então ela diz que a dona de casa é uma parasita e desejar uma ocupação profissional é mais importante e mais nobre. Então ela tem repúdio pela maternidade e ela diz que a mãe, ela nasce de uma relação heterossexual. Vê o casamento como uma instituição opressora, mas nós devemos entender que a ordem do matrimônio reflete na qualidade de vida da família. E nesse mesmo período, há o desenvolvimento da ementa dos direitos iguais. Por que eu citei ele aqui? Porque assim, nós enquanto leigos, aqui do apostolado afim, nós realizamos a Escola da Fé Católica. E a ementa dos direitos iguais, ela defendia então toda essa igualdade de direitos e tudo mais, né? Por que eu fiz um paralelo com a questão do apostolado? Porque a ementa ela foi derrubada por leigos e leigas, que eram pessoas que tinham um pensamento moral ainda e que não queriam que as coisas que a Friedman, que a Simone haviam colocado aí no ar, que elas acontecessem de fato. Então isso é para mostrar que muitas vezes a nossa voz enquanto leigo, ela pode não ser ouvida por muitos, né? Mas ela tem um peso, um significado importante, né? Porque se ninguém falar, também nós vamos estar sendo coniventes com todos esses ideais. Mas como eu disse, essa ementa ela não deu certo. Por quê? Porque é muito claro nós pensarmos assim, que se for para termos direitos iguais, então a partir de então nós também devemos ter os nossos deveres iguais, né? E esse é um problema, porque os trabalhos eles são divididos e não é à toa, né? Desde o começo nós estamos vendo que, e eu costumo até brincar que se hoje há uma jornada tripla e quádrupla, é porque o feminismo ele abraçou essa causa. Enfim, essa ementa não deu certo, então, por conta dos leigos que se dispuseram a ir em luta. E aí nós vamos falar um pouquinho, então, agora já indo para o final, da terceira onda, né? Que é quando começa a ideologia de gênero. Bom, a ideologia de gênero, ela tem uma autora muito famosa que se chama Judith Butler, né? Que está viva até hoje e escreve até hoje sobre a questão da ideologia de gênero. Há também uma autora chamada Berenice Bento que diz que você sabe que não existe mulher. Então, por que existe o feminismo, sendo que não existe mulher? Berenice Bento também não foi muito coerente. A Judith Butler, ela carrega muito essa ideia de que não existe gênero, não existe mulher, não existe homem e que tudo isso é construído pela sociedade. Então, ela dizia que isso é um condicionamento cultural, né? E defende, então, que o indivíduo nasce neutro. E aí eu separei novamente uma outra citação aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho, né? Ela diz assim, então: poderíamos definir gênero como uma autopercepção que todo ser humano tem da própria sexualidade. Essa autopercepção não coincide, segundo as feministas, com a sexualidade biológica e varia com o tempo. A opção de gênero não é uma escolha que se faz de uma vez por todas na vida e pode mudar quantas vezes quisermos. Mais do que escolha, trata-se de uma espécie de construção nunca acabada. Não escolho entre algo que outrem determinou, mas me oriento de maneira sempre fluida e aberta para o meu desejo. O gênero é performativo. Não existe diferença entre homem e mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. A cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres, mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Isso é a fala da Judith Butler. Bom, e aí esse grupo, ele vai ganhar força, principalmente nos dias que a gente vê hoje, né? A gente vê que há a propagação, né? Na educação, principalmente, eu sei que não em todos os lugares, mas em alguns lugares do Brasil, há a propagação dessa educação neutra, né? A questão de colocar nomes nas crianças neutros, a questão de não chamá-las mais por um nome, não colocar mais essa ideia de masculino e feminino, mas a ideia de neutralidade, né? E ela dizia que ela não era mulher porque ela nasceu assim, né? Com essas palavras: eu não sou mulher porque eu nasci assim. Então, a gente percebe que essa condição natural do ser humano, ela é perdida, né? Biologicamente natural.
E tudo isso, como eu disse para vocês, é visto hoje nas músicas, é visto hoje nos filmes. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste. E um caso marcante da ideologia de gênero é o caso dos irmãos Hamer, né, do Brian, né, que no final virou Brenda e depois ele quis voltar a ser Brian. Como assim, né? Que estranho, um menino vira menino, depois quer virar menino de novo. Eu vou citar bem brevemente a respeito dos irmãos Hamer, mas eu deixo para vocês como uma pessoa que entende muito sobre o assunto e que propagou isso nas redes sociais, o padre José Eduardo, em relação à ideologia de gênero. Bom, havia então um casal de irmãos gêmeos que nasceram no Canadá e um deles tinha um problema no seu órgão genital masculino e ele tinha que passar por uma cirurgia. Nessa cirurgia aconteceu a mutilação da sua genitália. Enfim, o médico disse que tratando como uma menina, né, fazendo a cirurgia de resignação de gênero, ele seria uma menina, né, normalmente. Então ele fez a reconstrução e ele e o Dr. John Money, que acompanharam o caso, a família viu o Dr. John Money numa entrevista e procuraram ele porque ele dizia também isso, que na verdade é uma questão de criação e isso determinaria o que ele seria. E aí, o que aconteceu? Esse menino, ele foi criado então a vida toda como uma menina. Chegado na sua idade mais velha, ele percebeu que tinha algo de errado com ele. E os seus pais contaram a verdade, que na verdade ele não era uma menina, que ele era um menino. E isso gerou consequências psicológicas para ele enormes, né? A teoria do Dr. John Money, que era essa de que as pessoas elas se constroem socialmente, de que há uma neutralidade em relação ao gênero, ela não se confirmou. Esse caso ele terminou com a morte da família toda, porque toda a família se suicidou. Então gerou consequências gravíssimas, foi uma irresponsabilidade científica, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, né, com as estatísticas que nós vemos, com os gráficos que nós vemos, entender sobre o que os gráficos estão falando, o que os gráficos estão mostrando. Prova disso é que eu estava lendo, né, algumas reportagens que infelizmente eu não vou conseguir postar aqui para vocês devido à questão do tempo também. É que nós achamos que as mulheres são a maior, né, a maior população em termos de mortes dentro de casa, quando na verdade são os homens, né? Então, isso daí são coisas que nós temos que tomar cuidado, porque pode haver um viés ideológico por trás dessas pesquisas. E o Dr. John Money, então, ele errou em dizer que havia essa neutralidade e que a criação determinaria quem seria a Brenda, né? Que na verdade era o Brian e que no final acabou se suicidando, então, por conta desses problemas psicológicos que ele desenvolveu a partir da mentira que contaram para ele, que ele era uma menina. Eu deixo então para vocês de dica o Padre José Eduardo, para a gente continuar então continuar, né, falando sobre o feminismo. Bom, a gente vê então que essa questão da ideologia de gênero, ela acabou entrando dentro das casas por meio da mídia e que no final das contas tudo culmina para a destruição da família, né? E aí é importante a gente lembrar que a mulher que antes era visto como um meio, né, de sabedoria para o lar, que teve a sua dignidade dada por meio da igreja, né? Nós temos ótimas referências dentro da igreja e o modelo mais perfeito de todos, que é a Virgem Maria. Mas entre outras santas, como Santa Bárbara, Santa Joana d'Arc, que nós falamos lá no início, Santa Teresa d'Ávila, que foi reconhecida como doutora da igreja, Santa Filomena, Santa Mônica. Nós temos então todos esses modelos das santas mulheres, né? Então a igreja ela traz essa verdade para nós de que nós somos então capazes de ter essa sabedoria, de ter esse zelo, né? E de ter algo que o homem não tem, que é a questão de gerar a vida. E aí
Chesterton traz pra gente uma frase muito importante, que não há nada que leve à desigualdade tão seguramente quanto a identidade. Quando nós pedimos essa igualdade deliberada, nós estamos perdendo o nosso senso de identidade, né? Nós não estamos mais lutando para um complemento, né? Porque homem e mulher são complementares. E nós estamos deixando os homens de uma forma bem clara, mais frouxos. Em qual sentido? Não são mais capazes de serem rimos de família, de cuidarem de suas casas, de educarem seus filhos. Tanto é que hoje há um movimento chamado MGTOW, onde os homens eles são convidados a não se envolverem, a não serem protetores, a serem os machos feras, a não terem compromisso, e tudo isso para sua autoproteção. Então há a feminilização dos homens com essas ideias de que eles não devem ter esses compromissos, de que eles não devem ser forjados enquanto homens, né? Mas viram verdadeiros meninos, né? Em contrapartida, a mulher perde o seu valor. E aí nós entendemos que há uma necessidade em sermos diferentes, né? E que a nossa manifestação de fé, ela tem que ser autêntica. Nós devemos testemunhar. Por isso que quando as famílias católicas midiaticamente, né, apareceram, foi algo que não foi ruim, foi algo necessário, porque era necessário ver testemunhos de fé. Afinal, né, Satanás ele é mestre em psicologia, então ele sabe o tanto que nós precisamos dos testemunhos, né? E ele coloca muito na nossa cabeça que é uma vergonha, de que nós não deveríamos falar sobre isso, não deveríamos fazer a escola da fé católica, não deveríamos rezar um terço público. Por quê? Porque eu costumo dizer que, graças a Deus, existem as pessoas, as boas pessoas, e são esses testemunhos que nos arrastam, né? Então, há essa necessidade de uma manifestação autêntica da nossa fé. E essa manifestação autêntica, em contrapartida, né, quando nós falamos do movimento feminista, elas acontecem. Por exemplo, o Fêmea não tem vergonha de vestir as mulheres de freiras grávidas e sair na rua. Né? Não tem vergonha de fazer uma manifestação cheia de nudez, né? Cheia de coisas repudiosas, né? Que mostram aquilo que existe de mais sagrado na mulher, que é o seu corpo, né? Então, tudo isso aconteceu em 2018 na frente da Catedral do Chile, essas freiras que estavam grávidas lá. Então, por isso que a gente tem que entender que se de um lado elas têm coragem de mostrar, nós também temos que ter de defender aquilo que nós acreditamos, né? E elas rejeitam esse cristianismo justamente por quê? Porque elas colocam essa religião como algo controlador, como algo autoritário, mas esquecem que a Simone de Beauvoir falava que a monogamia era uma escravidão, mas então quer dizer que a poligamia é certa? Né? Isso é o que traz, então, essa dignidade para a mulher? Claro que não, né? E buscar sempre um modelo perfeito de mulher, que é a Virgem Maria. Dados importantes para a gente finalizar, que eu gostaria de citar para vocês. A respeito do aborto, quando nós falamos em aborto, as consequências são gravíssimas. 25% das mulheres que passaram por abortos fazem acompanhamentos psiquiátricos. 60% passam pelo estresse pós-traumático. 138% têm episódios depressivos e 260% têm internações psiquiátricas. Bom, para você então que se diz feminista, eu pergunto: você sabe os 10 mandamentos do movimento que você acredita que te representa? Se você não sabe, eu vou ler agora para você os 10 mandamentos feministas. Primeiro, farás muito sexo com homens diferentes. Terás a permissão para fazer aborto quando quiseres por qualquer motivo. Deverás ignorar teu relógio biológico e, se necessário, criar novos métodos de contracepção. Buscarás para ti uma profissão exigente e pagarás a outra mulher para que crie teus filhos. Não sentirás remorso por buscar profissões exigentes e por pagar a outra mulher para que crie teus filhos. Terás a permissão para se divorciar a qualquer momento e manter a guarda dos teus filhos. Serás inseminado artificialmente, caso não queira se casar, mas mesmo assim quiseres ter filhos. Deverás subestimar os homens até que a sua masculinidade desapareça. E isso não é difícil de ver hoje. Esse 8º mandamento aqui, ele acontece com muita facilidade de subestimar os homens e fazer com que a masculinidade desapareça. E não tomarás o sobrenome do teu marido. E por último, deverás humilhar todas as donas de casa e as mulheres conservadoras.
Deverás humilhar todas as donas de casas e mulheres conservadoras. Esse é um movimento que diz representar todas as mulheres. Por isso que eu digo para você, cuidado em dizer, né, que um movimento te representa, sem saber de onde ele vem ou o que existe por trás da bandeira linda que ele carrega, com o objetivo de quebrar toda desigualdade, toda injustiça e todo preconceito. É muito perigoso a gente falar daquilo que a gente não conhece e a gente só aprende quando a gente estuda. Por isso eu deixo para vocês 3 indicações de livro. O Outro Lado do Feminismo, o livro conhecido como Feminismo, Subversão e Perversão, Perversão e Subversão, e O Privilégio de Ser Mulher. Além disso, eu também oriento que leiam as obras das feministas, como as obras da Simone de Beauvoir, as obras da Kate Millett, para entenderem realmente o que essas mulheres falam e que eu não estou dizendo nada que é absurdo das obras dela, porque lá de fato existem discursos dizendo a respeito da questão da prática da pedofilia, entre outras coisas, né? Então eu convido vocês a lerem, a pesquisarem e só assim então saberão o que de fato defenderem. Uma boa noite, muito obrigada. Salve Maria!